12 anos de idade, eu residia na rua Tutóia, num edifício que já não... Eu passei lá há um tempo atrás e já desmontaram o edifício, fizeram ele virar uma empresa, né? Mas ele era um edifício com 3 andares, com escada, né? Era um edifício que tinha... a divisão dele era uma divisão com quartos muito grandes, né? E eu vivi uma parte da minha vida ali. Mas o que acontece é que para chegar até a escada tinha um corredor. Então você entrava pela portaria do edifício, que era uma portaria de ferro, né? Aquelas portas antigas, e aí você seguia no corredor até a escada, que ficava quase no fundo, né? Só que eu costumava ficar ali na escada, sentado, né? Era garoto, né? Criança, e eu ficava observando as pessoas que entravam, e eu percebia que a pessoa passava e ficava uma coisa muito tênue, como se fosse um nevoeiro, né? A pessoa andava e ficava aquele, eu vou chamar de rabo de luz, porque na época eu achava que era isso mesmo, né? Então fica como se fosse um rabo de luz muito suave. E eu não entendia direito, eu ficava observando, e eu fazia as minhas anotações, né? E eu colocava que agora vou descer lá, né, para a escada e vou ficar observando os rabos de luz, que era a pessoa entrava e a energia que a gente tem, que a gente exterioriza, vai ficando, né? Aí depois ela demora um pouco, mas ela vai se desfazendo, mas ela não se desfaz no ar, é como se ela fosse caindo, né? Então ela vai se assentando no chão até desaparecer. É óbvio que ela não desaparece toda, ela não fica visível toda antes de entrar no chão. Ela vai desaparecendo, mas a gente percebe que ela desceu, né? E eu ficava olhando isso aí. E quando tinha... algumas pessoas deixavam uma energia mais forte, né? E outras mais fracas. E eu anotava isso porque tinham algumas pessoas que residiam no prédio que eram muito nervosas, muito agressivas, né? Agora eu leria como agressivas, mas elas entravam sempre andando muito rápido, né? Essas pessoas, e o rabo de luz era muito mais forte, era muito mais denso. Só que isso que eu estou falando agora é óbvio que eu não sabia na época. E aí ele descia mais rápido do que de outras pessoas que eram mais tranquilas, né? Eu anotava e desenhava isso. Eu também nem imaginaria que aquilo era um rastro de duplo etérico, né? A gente exterioriza energia para tudo quanto é lugar, para todos os lados, né? Que são os nossos chakras. Mas energia é energia, e ela tem as características da maioria das energias que existem, cada uma no seu nível de sutilidade. Então eu ficava observando aquilo, né? Um dia tinha um casal na frente do prédio e eles estavam namorando, né? E aquela coisa aparentemente ele ia viajar, né? E ela foi com ele até a porta do prédio. E aí ela olhava para ele com ternura e passava a mão no rosto dele, né? Eu fiquei olhando aquilo, parecia que as energias aumentavam, né? Aí eles se despediram, se beijaram e tal, e ela começou a entrar, e a quantidade de energia era muito grande, e aquele rabo energético que foi ficando, ele era muito denso, né? E eu lembro que eu estava sentado no cantinho da escada, ela passou por mim e eu senti aquela energia, né? Eu falei, nossa, que coisa mais estranha, né?
Óbvio que eu anotei até o desenho que eu fiz, a energia subindo a escada, aquela coisa de criança mesmo, de moleque. Mas essa energia, que era uma energia de ternura, de carinho, de afeto, eu acabei relacionando ela com a energia das pessoas que às vezes estavam muito nervosas ou que chegavam cansadas do trabalho e às vezes esbravejavam, entravam. E era a mesma densidade de energia. E eu não conseguia entender, naquela época, por que a energia que uma pessoa tinha, né, de afeto era igual à energia de raiva, de indisposição, de tristeza, né? Eu só vim entender isso, obviamente, muito mais tarde. Mas esses rastros de energia, eles são identificadores do estado emocional da pessoa. E uma pessoa que tem a clarividência, ela pode seguir uma determinada pessoa se ela conhecer o padrão de energia dessa pessoa. E isso, para mim, foi uma descoberta muito grande, né? Porque você acaba percebendo que o ser humano, ele o tempo todo deixa rastros. Não adianta ele querer esconder, né? Ele sempre vai deixar os rastros e as assinaturas energéticas dele nos vários lugares, principalmente aqueles lugares que ele frequenta mais. Vai ficar essa marca. Então, se uma pessoa trabalha no escritório, senta sempre no mesmo lugar, né, e ali ela passa a maior parte do dia, ela vai impregnar aquele local com as suas energias, e a marca dela no caminho, que ela vai solidificando todo dia nas várias vezes que ela passa, fica muito fácil de se perceber, né? Isso foram coisas que eu anotei muito e eu achava muito interessante, né? É óbvio que eu vi coisas mais positivas e coisas mais negativas, mas isso para mim foi importante, porque essa percepção, ela teve a tendência de ir aumentando, eu ficar procurando muitas explicações para as coisas que eu via, para as coisas que eu percebia, e na época não dava para fazer isso, né? E depois, mas eu sou agradecido porque eu consegui entender muita coisa. Eu não acho que o meu entendimento seja perfeito, né? Porque quando a gente está num determinado nível, a gente acha que já sabe. Não funciona assim. Você vai ter que continuar e indefinidamente você vai entendendo cada vez mais coisas desse universo que é imenso, ele é interminável. Senão a gente dá respostas fechadas que não nos levam a lugar nenhum, né? Resposta fechada serve para coisas imediatas, para justificar a nossa vida, né? E para que a gente ache que já resolveu. A gente não se resolve por decreto, nem porque acha que uma coisa é verdadeira. Eu penso que é um caminho, você vai descobrindo, e em cada momento da sua vida você tem que aproveitar esse conhecimento, né? Porque ele vai te conduzir a alguma coisa cada vez melhor. Não é um pódio, né? Você não vai chegar lá no fim e falar, consegui chegar aqui. Não tem fim, né? Mas é bacana ter esse conhecimento. E eu creio que esse aprendizado de observar esses rabos luminosos, esses rabos energéticos, que são o rastro que a gente deixa, todos nós deixamos, né? Eles são mais fortes nas pessoas que são mais primitivas, mais carregadas de mágoas e ranços, e muito mais suaves naquelas pessoas que estão mais bem resolvidas, né? E, creio eu, uma consciência muito evoluída, ela não deve deixar nenhum rastro. É isso.